Nosso precioso e querido irmão Assuero Anísio escreveu: Cara, tu é mesmo um anticristo. Deus fala na boca do homem, sim, mas de um homem separado do pecado. Bem, esse nosso querido irmão Assuero Anísio, ele escreveu isso indignado com estes pôster que eu coloquei lá no Facebook. O primeiro deles foi este aqui, que diz que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está duvidando? Por favor, tenha o cuidado de conferir se estou falando a verdade lá no final do seu inário, ou se você quiser conferir melhor, no estatuto da nossa igreja. O outro banner que eu publiquei é esse aqui, ó. Na contradição da nossa doutrina, o ministério está pregando que a salvação é pela fé e o batismo. Mas não é isso a nossa doutrina, isso é mentira. O outro banner está falando sobre firmeza e fidelidade. Estão pregando que você, para entrar no céu, você precisa ser firme e fiel. Isso também é uma outra mentira destes homens. O terceiro banner que eu coloquei é esse aí, ó, que é a heresia do ensino, a mentira de que para você entrar no céu, você precisa praticar boas obras. Ora, só um cego, um analfabeto espiritual, para ver que a nossa doutrina não é essa. E esse banner eu não coloquei lá, né? Porque esqueci, mas também tem uma mentira diabólica que ensina que para você entrar no céu, você precisa ser um crente da Congregação Cristã no Brasil. Mas que vigarice desses homens, esses caras são do diabo mesmo. Com esses ensinamentos, o que fez esse ministério envolvido com a maçonaria? Botou toda a nossa irmandade para blasfemar do nosso Deus. Tá? Veja, essa blasfêmia que você e a nossa irmandade está cometendo não te impede de alcançar o perdão e a salvação. Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, isso aí não muda a situação que se você morrer sem se converter, se arrepender e salvar a sua alma, você morrer nessa sua situação, perverteram tudo. Essa blasfêmia vai mandar você para o inferno. Não há perdão lá. Se você não se arrepender disso, não vai haver perdão. Senhor Jesus. Tá? E esses camaradas botaram toda a nossa irmandade para blasfemar diante de Deus. A muleta das boas obras, a muleta de pertencer a uma associação religiosa com CNPJ registrado no Ministério da Fazenda, e jogando no lixo o valor e o mérito do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas olha só o tamanho da enganação que nós estamos metidos. O nosso querido irmão Assuero Anísio escreveu: Deus fala na boca do homem, sim, mas na boca de um homem separado do pecado. Puxa vida, hein? Fantástico! De fato, a crença generalizada é essa, né? Esses vigaristas sem vergonha, mentirosos, tiraram a Bíblia, né? A Bíblia do centro da atenção da igreja. Jogaram a Bíblia no lixo. Botando as suas bocas e enganando a irmandade. Porque sem pecado, é verdade, eles se apresentam como homens que não têm pecado, que não são pecadores.
Só que veja o que a palavra de Deus diz a respeito de homens que fazem esse tipo de confissão. Ó, vou abrir aqui o livro, ó. Tá vendo? No Evangelho de João, no capítulo 1. O verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então você, meu querido irmão Açoeiro, e toda a nossa irmandade que acredita como você, porque, ó, sabe o que quer dizer isso? É mentira, né? Engano religioso, picaretagem. Porque todos nós fomos ensinados que nós não pecamos, nós erramos, né? Então a palavra diz assim, ó, que você está se enganando a si mesmo, tá? Aceitando isso, tá? E não há verdade em você. Então, em outras palavras, está dizendo que você também é um mentiroso, está mentindo. Entendeu? Então esses homens que dizem que eles não pecam, eles erram, aí eles só confessam erro. Eles falam que nós somos todos errantes na presença de Deus. Mas não existe essa diferença, tá? Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra para pecado chama hamartia, entendeu? Porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E hamartia significa erro, pecado, erro, é tudo a mesma coisa, entendeu? Todo erro é um pecado. Você fazer uma conta, 2 mais 2 é 3, você errou. Mas no Novo Testamento isso é um pecado. Você cometeu um pecado. Você entrar numa rua na contramão com o seu carro, você pecou. No ensino do Novo Testamento, você pecou. Então veja, tem pecados que não ofendem a Deus e tem pecados que ofendem a Deus. Esse daí, você negar o pecado na sua vida, esse ministério sem vergonha e safadão, que nega o pecado na vida deles, né? Eles estão inclusive blasfemando de Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Ó, você vê isso aqui, ó, na Bíblia, no verso 10. Está escrito assim, ó, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Esse L-O quer dizer, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus não está nesses homens, tá? Não está na vida deles. Eu vou explicar mais adiante o que acontece quando você vai congregar e você pedindo uma palavra do céu e Deus fala com a sua alma na boca desses safados sem vergonhas, mentirosos. Eu vou explicar agora mais um pouquinho para frente, tá bom? Com esses ensinamentos, o que fez esse ministério envolvido com a maçonaria? Botou toda a nossa irmandade para blasfemar do nosso Deus. Tá? Veja, essa blasfêmia que você e a nossa irmandade está cometendo não te impede de alcançar o perdão e a salvação. Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora isso aí não muda a situação. Se você morrer sem se converter, se arrepender e salvar a sua alma, se morrer nessa sua situação, essa blasfêmia vai mandar você para o inferno. Tá? Não há perdão lá. Se você não se arrepender disso, não vai haver perdão. Tá? E esses camaradas botaram toda a nossa irmandade para blasfemar diante de Deus. Então você não é inocente. Você não é inocente. Se permanecer na prática desse pecado, não tem perdão. Vai parar no inferno mesmo. Tá? E acreditar, ó, aqui, ó, acreditar nas nossas doutrinas, a doutrina da igreja, entende? A Congregação Cristã do Brasil, tá? Conforme aqui, ó, estão nos pontos de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos, você vai parar no inferno e com razão, tá? Com razão, não tem desculpa. O cara tá
dentro de uma igreja que tem uma doutrina bem fundamentada nas escrituras, verdadeira, e se deixa levar por esses homens mentirosos do ministério. Tem que ir para o inferno mesmo, e o Senhor Jesus, meteu o calcanhar assim no seu nariz, tá entendendo? E mandar você para o fundo do poço do inferno, porque tem a Bíblia na mão, está dentro de uma igreja que tem uma doutrina sadia e verdadeira, tá? Uma doutrina acreditada pelo cristianismo ao longo dos séculos, mas se deixa enganar por esses homens da maçonaria. Entendeu? Então você não é inocente. Você não é inocente. Se permanecer na prática desse pecado, não tem perdão. Vai parar no inferno mesmo. Mais tarde vai reclamar que a chapa está quente. A chapa está quente. Mas que fazer? Você está ouvindo a verdade, eu estou mostrando a verdade, mostrando documentos que provam estas coisas, mas você, na ignorância, no fanatismo religioso, seguindo homens mentirosos, homens da maçonaria, você não se converte. Agora, você está nessa idolatria toda, adorando esses homens do ministério. Eles se tornaram Deus para você, porque eles tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Eles não te ensinaram o que a Bíblia diz, entendeu? E por isso, você virou um adorador de homens. Porque você vai na congregação, pede para Deus falar com a sua necessidade, e você ouve Deus falando com a sua necessidade. Então você fica aí achando que esses homens aí são uma maravilha. Na realidade, o Senhor Deus está passando longe desses homens. Então, por que Deus está respondendo a sua necessidade na boca destes homens? Porque você escolheu isso, escolheu esta maneira. E como você está acreditando que o Senhor vai atender você, dessa maneira ele faz isso. Então, o que Deus está fazendo, respondendo à sua necessidade, é porque Ele ama a sua alma. Ele não quer que você passe a eternidade no inferno. Você é o objeto do amor de Deus, não é o ancião. Esse cara que está na tribuna é um falso profeta mentiroso. Entendeu? Simples assim. Deus está falando com a sua alma, porque você elegeu, escolheu, determinou esse canal, a boca desse safado sem vergonha, para falar com a sua alma. Entendeu? É isso. Só que veja, ele não tem nada com o Senhor. O Senhor não está na vida dele. Ele está enganando você. E junto com a profecia verdadeira, ele vai falar um monte de profecias falsas. Tá? E vai meter ainda nas suas pregações falsos ensinamentos. É isso, filho. É isso. Vou usar um exemplo pior, que você considera o pior exemplo. É o Valdomiro Santiago e a Igreja Mundial. Se você liga o rádio ou televisor aí, veja lá os programas deles na televisão, você vai ver milagres maravilhosos, operados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Entende? Só que o Valdomiro Santiago, ele tem a humildade de dizer, o que acontece aqui nesta igreja não tem nada a ver comigo. Eu não sou responsável por estas coisas. Eu sou um comedor de angu. Eu até atrapalho. O que está acontecendo aqui na nossa igreja é a obra do Senhor Jesus. É Ele que está fazendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, na congregação não acontecem esses milagres. O que nós temos é o Senhor falando pela palavra com as nossas necessidades. Agora, os nossos ministros, ao invés de dizer, eu não tenho nada a ver com isso, isso é o Espírito Santo que está fazendo, não. Eles se glorificam, eles chamam a glória para si, porque eles se apresentam como firmes e fiéis. Quando, na verdade, são firmes e fiéis coisa nenhuma. Apostataram das nossas doutrinas, são desviados das nossas doutrinas.
É isso aí, meu filho. Simples assim.